E são o notícias satélite. que correram Ali, mesmo, de ali. tentativa de destruição de satélite. Quem que lançou essa bomba para tentar destruir o satélite? Quem lançou? O senhor E sabe aí, dizer? boa pergunta, né? Boa pergunta. Você quer ficar quantos segundos ainda no planeta? Quantos segundos você quer ficar? Quantos segundos? Mas, ó, olha ali, ó, olha o pulso, ok? Aí, na sequência, você vai ter os acontecimentos ali. Uhum. Observe que lá em cima, você tem o bendito do martelo da justiça Sim, ali, ó, quebrado. de ponta cabeça. Que não, quebrado, ele está É, quebrado. A justiça está quebrada. quebrada. A E espada, invertida. E não, invertida. ó, a espada que está segurando a bendita da espada romana é Uhum. uma espada espanhola. Olha ali, europeia. Tá vendo ali? Aquele sabrezinho ali, aquela espada ali, aquela Essa é daqui não espanhola. seria uma espada Vai, vai. muçulmana, essa da. Não, Essa. essa aqui é Ah, não, porque ela romana. não tem a curvinha em É, não cima, né? tem, não, é espanhola, é Uhum. europeia, e ela tá cortando a IA americana. Olha lá a IA americana lá. A ligação lá, aqui, ó. O joystick, ok? Ela corta a Aham. ligação da IA ali, ok? E aí é uma coisa interessante que do lado de cá, né, você vai ter três personagens do BRICS, né? A questão do chinês, o russo e o da jabuticaba tá ali, ó. Jabuticaba tá na cena, hein? Esse é engraçado que as últimas fotos do presidente brasileiro, né? Seria ele, né? Na sua A opinião. jabuticaba. Mas aí, em resumo, olha só. Do lado de cá você tem a Índia, A ok? Do Itália. lado de cá você tem a Índia, né? Você tem a espada que vai cortar. E na sequência aqui, ó, volta lá, volta a isso aí, olha lá. Agora nós estamos no mês 8, ó. Passou o 7 lá, ó, a tacinha já babou, né? A tacinha babou ali. No 8 ali, ó, você tem um derretimento, de novo, um derretimento. Você tem conflito, ó, escalando a questão do conflito, Uhum. ok? E temos o início de problemas epidêmicos a nível planetário. Você tem a robótica, né, agindo ali em cima, ali, ó, a questão da robótica entrando. Aqui, né? E isso, inclusive, a China já apresentou a divisão dela de combate, né, de robôs. Ela já tem uma divisão de combate de robôs, Eu ok? acho que isso tem a ver também com aquele congresso que teve agora, uma reunião mundial para definir as normas da inteligência artificial, encabeçada pela China. Não, aí é brinquedo, né? Porque você imagina que a Anthropic lançou mitos e o mitos engoliu tudo e todos, e o governo americano mandou tirar o cara de venda, deve estar voltando agora, um Fusquinha, para eu ter acesso e você ter acesso, e o cara ficou na mão do governo americano e de seis empresas estratégicas americanas. Então, você observa que se criou um cenário, né, de apocalipse, porque efetivamente você tem agora uma alta concentração de informação e de poder no único lugar do planeta, o SA. Tá desse jeito. Uhum. Ali você vê que em setembro o bendito do cargueiro, né, não é um cargueiro, é um ataque traiçoeiro que vai acontecer contra o bendito do bolo. E quem está mandando a ordem para o ataque é um satélite. Olha lá, do lado de fora ali, ó, à É. esquerda do satélite. A gente tem hoje a situação do Estreito de Hormuz, que já começa a criar esse cenário de navios de carga, de containers, no centro do conflito. Então você já começa a imaginar que isso já começa a gerar uma situação onde as próprias companhias marítimas vão ter que começar a utilizar certos protocolos de defesa. Se você começa a ver, pô, o cara vai passar o Estreito de Hormuz ali, seja com petróleo ou Mas com por que carga. ele atacaria os Estados Unidos? Não estou dizendo exatamente que o Irã vai fazer isso, eu estou dizendo que as empresas, Não, elas... na verdade, não é nem que seja o Irã. Alguém está se utilizando de cargueiros para trazer um ataque massivo, ok? Uhum. Sobre os Estados Unidos da América.
a gente já viu a onda dos drones e o dano que os drones Sim. podem causar, né? A Rússia está entrando num nível de perda material e de vidas humanas absurda por Sim, causa dos os drones drones. ali, da questão do Zelensky, e o Irã também é especialista Em na drones. produção de drones Com em peças da cima China. disso. Agora com peças da China. Para você ver. E aí, inclusive, ó, você tem um dronezinho ali voando, ó, aonde nós temos aquele bendito, né? Ali em cima, Satélite né? em cima, você tem o drone ali agindo. E fato é que o seguinte, tudo indica que a gente está indo por uma escalada de conflitos envolvendo a Europa e envolvendo o Oriente Médio. Nós temos um ambiente de convulsão interna na Europa, né? A gente viu agora o que aconteceu com a Espanha. Tu consegue pegar aquela invasão de Celta, né? Sim. Aquilo é um absurdo. Você Sim, concorda que é um concordo. absurdo? Eu e você acordamos e resolvemos passear em Celta. Meu Deus, Jesus! E junto com a gente veio mais quase 60 mil fazer um A passeiozinho. cidade que tem 50, 60 mil habitantes. Cara, né? tu imagina. Então, né, alguém orquestrou aquela situação. Eu vi alguns comentários, né, sugerindo que poderia ser uma retaliação americana, né, e também israelense contra a Espanha pelo posicionamento dela até aqui do conflito, né, lá do Oriente Médio, mas eu achei um pouco demais, eu achei uma forçação de barra dos caras, mas fato é que o governo marroquino, ele não pode se dizer inocente num deslocamento de 60 mil homens. O governo marroquino ele fez vista grossa. Ele começou a agir depois porque teve a pressão internacional. Aí ele foi mostrar serviço, basicamente. Mas, de modo geral, eles não impediram. Eles poderiam ter feito alguma coisa. O que parece ser o caso é de um teste. Me parece, olhando uma situação dessa, eu vejo como um teste. Se a Espanha iria reagir ou não. Não, porque isso pode ser feito em larga escala em algum momento, não só dos marroquinos ali ao redor de Ceuta, mas de outras maneiras. A Rússia, por exemplo, ela tem usado muito, justamente tem ajudado imigrantes a entrarem na Polônia, na Lituânia, para testar as defesas daquele pessoal. Não sei se o senhor já acompanhou isso. Sistema de controle. Sistema de controle, eles vão lá e cortam cercas, liberam. Isso aconteceu na Primavera Árabe também, quando ocorreram aquelas invasões nos países ali, principalmente da Líbia, né? O Egito também passou por um problema na época. Então, veja, a gente Mas tem... na tua avaliação, essa situação especificamente ali acontecendo depois que a Espanha alcança o nível de número 1 do futebol mundial, né? Então, a nível planetário, a galera ainda estava no êxtase das comemorações e, de repente, eles são sobressaltados com uma invasão dessa montanha. Além dos incêndios perto de Madrid. Isso foi outra treta que disseram que teriam sido criminosos, inclusive, né? Parece que provocaram aquilo ali e que não teria sido uma reação espontânea até do próprio do calor ali, pelo menos em Madrid, do que aconteceu ali. Então, algo estaria acontecendo na Espanha ou não? Olha, me parece como a Espanha se torna, nesse momento, um palco do mundo, né, elevada a potência do futebol, todas as atenções voltadas para lá, de repente acontece a questão do incêndio e acontece a invasão. Então, são dois casos específicos que parecem apontar para uma espécie de um teste em pequena escala de algo muito maior que pode ser feito. Porque o que aconteceu em Ceuta, beleza, aconteceu, a maioria dos marroquinos, pelo menos as notícias apontam que eles já voltaram. Deve ter alguns poucos milhares ainda lá, uns 5 mil, 5 a 7 mil, mas até ontem, em torno de 49 mil já tinham retornado. Então, quer dizer, eles fizeram um teste, eles fizeram um show para ver o que dá para fazer. Porque se isso é feito em larga escala, por outras entradas, né, da Europa, porque ali era uma questão de lei, de legislação, de diplomacia. Vamos ver se eles vão liberar a imigração em larga escala. Porque surgiu um boato, o que eles estão falando é isso, surgiu um boato que
o governo, o parlamento espanhol sinalizou que se alguém entrasse em Ceuta não poderia ser imediatamente deportado. Teria que passar por um processo lá para avaliar se a pessoa poderia ser acolhida dentro da Espanha. Só que, evidentemente, que isso aconteceu num caso isolado e o que eles estão dizendo é o seguinte, aquele pessoal, os coiotes que fazem a imigração ilegal do pessoal, começaram a espalhar um boato de que agora abriu precedente, então todo mundo que entrar vai ter esse mesmo direito. E não deu certo. Nós tivemos algo semelhante. Tu consegue puxar aí, lá nos Estados Unidos, no período Biden, que entrou aqueles não sei quantos mil pelo México lá, nós tivemos uma entrada forte. Na época do Biden, né? Do Biden lá, Isso. que a turma, né, adentrou ali, inclusive, né, boa parte da dificuldade que a atual mandatário, que o Donald Trump está ali, lidando é justamente com a galera que entrou ilegalmente. Nós tivemos um número de entrada de ilegais assim, absurdo. Sim. Dentro do governo dele, porque ele justamente agiu como o bendito lá do espanhol, né, e a fronteira ficou vazada. Né? E aí a galera entrou mesmo, o pessoal foi entrando. Nós aqui no Brasil, graças ao Silva da Jabuticaba, não temos esse problema, Maurício. As nossas fronteiras já estão abertas o tempo todo. O Brasil é a casa de todos. Tu já percebeu isso? Sim, a gente é a casa de todo mundo. Todo mundo vem para cá. Não é só o CERN que veio para cá, não é só o laboratório que veio para cá. Todo mundo vem para cá. Agora, a pergunta que eu queria, né, já inserir para nós aqui. Por que o Brasil ocupa um espaço tão importante nesse segundo quarto do século XXI? Você acredita que isso é por causa das terras raras? Isso é por causa da água que está aqui debaixo, que a gente está pisando, né, literalmente no oceano de águas aqui, né? Agora descobriram até na Amazônia, quer dizer, então não tem água só no aquífero Guarani, descobriram que tem água a rodo. Quer dizer, qual é o interesse das nações em todo mundo vir para cá e todo mundo está pegando o seu pedacinho e os donos da casa estão perdendo o direito de ir e vir dentro da sua própria casa. Virando inquilino dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Eu entendo que isso tem a ver com a posição que o Brasil vai ocupar nessa próxima era que a gente vai entrar. Fala-se muito sobre a era de Aquário. Então você acredita que a gente ainda tem um lapso de tempo aí que o fim não é imediato? Eu acredito que a gente vai passar por uma transformação ainda no mundo. Talvez dentro da concepção daquela ideia do milênio que você tinha muito em Portugal, né, no passado, onde a gente vai ter novo céu e nova terra, que isso tem um fundamento na Bíblia. Então que esse local depois de estabelecimento viria a ser o Brasil, um local que vai ser preservado em relação a outros, principalmente na parte climática. A Terra inteira vai sofrer, mas vai ter um local, uma faixa específica. Tem um livro que eu mostro bastante, de Yves Chrétien, chama-se A Mutação do Mundo. Ou, na verdade, isso. E ele faz uma leitura, é um estudo de 30 anos muito interessante, até na contracapa ele aparece ao lado do Juscelino Kubitschek, né? E esse autor, então, ele teve acesso a muita informação e ele fez um estudo astrológico, mas uma astrologia séria,